As ações da população ganharam força com o apoio da Irmandade Muçulmana, a principal força oposicionista, e com o retorno do Nobel da Paz, Mohamed El-Baradei, disposto a assumir um eventual governo de transição. A Irmandade Muçulmana ela é muito pragmática do ponto de vista político. É a organização mais antiga do Egito, né, o movimento organizado mais antigo, e tem uma postura, na verdade, de transformar o Egito numa sociedade que siga os preceitos islâmicos, mas ela pretende fazer isso, ao que parece, via parlamentar. Professor, você já falou um pouco sobre a situação específica do Egito no primeiro bloco. Na sua avaliação, então, o país representa uma situação particular em termos de ser estratégico para os rumos na região, é isso? Com certeza. Eu acredito que o que acontece no Egito hoje, e por ter sido o Egito, isso potencializou o processo histórico que ocorreu na Tunísia. Talvez, isso é uma hipótese, se a transformação tunisiana ficasse restrita e não contagiasse o que ocorreu no Egito, a repercussão não seria tão forte como é hoje, né? Alcançando o Iêmen, alcançando a Jordânia, alcançando a Argélia e outros países árabes, né? A própria Líbia. Então, eu acho que esse papel do Egito de ser uma civilização tão antiga, historicamente conhecida, de um país que em vários momentos foi fundamental para a história do mundo, né? O presidente Nasser representou o panarabismo, o presidente Anwar al-Sadat significou a tentativa de solução dos problemas entre árabes e israelenses com Camp David, e o presidente Mubarak aproximando o Ocidente, principalmente a política americana, estadunidense e europeia com o Egito. Então, o Egito, pelo seu tamanho, pela sua posição, localização, ele permitiu que esse processo aumentasse muito de força e de poder. Talvez a Líbia assista, né, os movimentos que ocorrem lá hoje, muito em função do sucesso que os egípcios alcançaram nos seus 18 dias de protesto. E como deve ficar a situação no país, professor, após a queda do ditador? Os primeiros sinais são animadores, no sentido de se instalar uma democracia de fato no país, porque até o momento o poder está nas mãos dos militares. Existe uma confiança muito grande da sociedade egípcia nas Forças Armadas. Eles veem as Forças Armadas como guardiães da liberdade ou guardiães da nação, do Estado. E grande parte dos presidentes sempre foram oficiais do Exército, generais do Exército. Eu acredito que com a pressão popular e com a demonstração da força do povo na rua, nem os militares irão ousar ficar mais tempo no poder. O Egito é um país com instituições razoavelmente fortes, que não necessariamente democráticas, mas que podem passar por uma transformação democrática. É uma sociedade islâmica mais aberta, menos radicalizada. Agora, se a democracia egípcia será a tradução dos anseios da democracia ocidental nos moldes que nós a percebemos, isso não dá para afirmar categoricamente. Mas, ao menos, é a vontade popular que busca, né, a sua representação legítima nas urnas e uma representação que garanta a elas possibilidade de fala, possibilidade de apresentar as suas ideias e de transformar os seus próprios rumos. Agora, professor, há alguma possibilidade dos Estados Unidos tentar controlar o processo de transição? Eu acho que eles participam desse processo, eles participaram desse processo, porque no início o presidente Mubarak recebeu o apoio dos Estados Unidos para continuar no poder no início dos protestos. Não houve nenhuma posição contundente dos Estados Unidos logo no início. Só depois, quando a chancelaria americana e o presidente americano percebeu que aquele processo não tinha mais volta, é que ele decidiu então tentar mediar a transformação do sistema político, principalmente enviando os seus embaixadores, os seus diplomatas, para tentar convencer, né, o presidente, a elite política que estava no poder, a pensar uma transição. A questão é, qual que é a capacidade deles interferirem de maneira tão mais contundente como eles interferiam antes. Eu acho que isso vai mudar. Essa transformação provavelmente vai ocorrer, porque muitos assuntos polêmicos, como a relação Israel e Palestina, né, ou questões sobre a vida econômica do Estado, outros partidos vão poder dar a sua opinião e participar das decisões. Então, o papel dos Estados Unidos, nesse caso, talvez se transforme um pouco. Qual que é a sua expectativa em relação à situação na região?
um novo Oriente Médio será construído, mesmo com tanta instabilidade? Eu acho que nós vivenciamos agora um momento histórico. É um privilégio ver povos que se colocam contra o status quo e transformam de maneira revolucionária as suas sociedades. Eu criei uma expectativa muito positiva, mesmo com as mortes injustas que ocorreram, mas eu acho que o mundo, né, vê nesse momento uma aula de como essa primavera dos povos existe, continua existindo, e que isso sirva de exemplo para todos nós, principalmente para os brasileiros, que ainda buscam a cidadania como uma fonte de construção nacional. Exemplo de cidadania, exemplo de democracia real. Professor Dani Zaredini, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para o Extra Classe. Eu que agradeço, obrigado. Confira agora as notícias do Simpra em Movimento. Intimados pelo Ministério Público do Trabalho, 94 representantes de escolas particulares de Belo Horizonte participaram no dia 16 de fevereiro de uma audiência pública. A reunião foi sugerida pelo Sindicato dos Professores para discutir a violência nas escolas. É importante que as instituições de ensino tenham ciência de que a violência está crescente e que elas devem, desde já, tomar providências para que sejam reduzidas ou excluídas do ambiente escolar. O Sindicato dos Professores agora ganhou mais um parceiro nessa luta, né? Já era o Ministério Público, mas também as escolas. Então, a ação do sindicato, ela conseguiu construir um outro universo. O Simpra continua tendo a mesma responsabilidade e mais do que o Simpra, os professores da rede privada. Então, o que nós queremos dizer é que é preciso que cada professor, que cada professora possa, a partir da sua escola, ajudar no processo de construção desse novo espaço escolar, onde a violência seja superada e que a gente possa construir de forma efetiva a cultura de paz nas escolas. O Ministério Público apontou a necessidade de incluir o tema na próxima Convenção Coletiva de Trabalho dos Professores. Também ficou definida a realização de 10 audiências em todo o Estado e a elaboração de uma cartilha. A partir do resultado das audiências civis públicas, nós iremos efetivamente propor aos sindicatos que coloquem uma ou outra situação que possa resguardar os professores da violência nas convenções coletivas. Aqui na audiência ficou definido que as audiências públicas vão ocorrer nas principais cidades do estado de Minas Gerais, então isso vai ser levado adiante, vai ser fomentada a discussão. Posteriormente vai ser feito um documento em que, após resgatar quais os tipos de problema, os principais tipos de problema e de que forma que ele acontece, vai ser feita uma cartilha orientando as instituições de ensino, orientando o aluno, orientando o professor e o auxiliar de administração escolar. Familiares do professor Cássio Castro Gomes, assassinado por um estudante dentro de uma faculdade particular no fim do ano passado, também acompanharam a audiência. Nós estamos vendo com satisfação, um alento nesse momento de dor, ver que a instituição, representante dos professores, bem como o Ministério Público, estão unidos aí para buscar caminhos, soluções e que juntos a gente possa evitar que situações como essas se proliferem pela sociedade. Confira agora os destaques da agenda. O espetáculo Antigos Carnavais Noites de Marchinha abre a temporada de apresentações musicais do Conservatório de Música da UFMG. Nesta segunda-feira, 28 de fevereiro, às 8 horas da noite. O show de piano e voz com André Memari, na Ozete, abre o Festival de Verão da UFMG deste ano. O evento, em sua 5ª edição, oferece oficinas, espetáculos de dança, teatro e exibições de filmes. A abertura será no dia 4 de março, às 8 horas da noite. A gente fica por aqui. Mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.